Oi, viajante da vida! Vamos mais uma vez continuar a estudar aquele livro ótimo, maravilhoso do Raul Teixeira e do Espírito Camilo que nós já falamos nos capítulos anteriores. Este nosso querido livro aqui, Desafios da Mediunidade. E você que quer conhecer mediunidade e você que já é médium, mergulhe nesse livro, comece a estudá-lo em profundidade. Ele vai trazer resposta a muitas perguntas que podem estar te afligindo, que podem estar te causando até estranheza. Não tem um monte de gente que acha que a mediunidade como ela entende é que é a mediunidade de verdade? Não se preocupe em estudar. Então começa a desenvolver uma série de esquisitices. Assim como também existem reuniões, existem grupos que não são lá tão bem orientados, que não estudam bem. E aí, muito frequentemente, desenvolvem alguns comportamentos exóticos, alguns tiques durante a prática mediúnica. Hoje nós vamos falar sobre isso. Neste vídeo de hoje, nós vamos comentar exatamente sobre essas esquisitices, sobre esses tipos exóticos que acontecem na reunião mediúnica. Comportamentos exóticos ou coisas que as pessoas acham que são normal, que fazem parte, que todo mundo é assim, mas que na verdade são tiques que elas desenvolveram. São equívocos que elas cometem. E um desses é a gente imaginar que o médium é médium full time, é médium 24 horas por dia, tem que estar o tempo todo com o espírito ali junto dele influenciando. Inclusive, algumas pessoas vão para a reunião mediúnica e acham que levam os espíritos para casa. Chega em casa, ai, estou sentindo ainda a influência daquele espírito que se comunicou nos primeiros 10 minutos da reunião mediúnica. Gente, será que isso é normal? Será que faz sentido? A espiritualidade não tem essa proteção de fazer com que o médium pelo menos se desvencilhe das vibrações, principalmente das vibrações inferiores dos espíritos sofredores que se comunicam? E aí lá na questão 87 do livro que a gente está estudando, desse livro Desafios da Mediunidade, perguntaram para o Espírito Camilo: é normal o médium continuar sob a influência de alguma entidade mesmo após o final da reunião? Porque de vez em quando isso acontece, as pessoas podem, num momento de desajuste, num momento em que a gente não está exatamente muito bem, não há o desligamento total, ainda fica aquela influência residual, ainda fica aquele meio pensamento ecoando na nossa mente. Às vezes, isso também acontece até com um sentido de programação, de planejamento, de tarefas vindouras. Mas em relação a tarefas passadas, esse negócio já começa a ficar complicado. A gente até tem em relação a tarefas vindouras o livro Memórias de um Suicida, que vocês vão ver a capa dele aqui desse lado, em que lá é descrito que o espírito do suicida, porque ele estava muito necessitado, que ele estava muito desajustado, para que ele se comunicasse numa reunião mediúnica para ser atendido, ele ia passar um tempo com uma certa vinculação com a médium que o iria receber. Mas isso era preparação e com toda a supervisão, com toda a assistência que a espiritualidade dá. Agora, no dia a dia, no normal da nossa reunião, eu vou lá para a reunião, recebo um desencarnado sofredor e vou com as vibrações dele para minha casa? Isso não faz nenhum sentido. Pelo menos não faz sentido num grupo sério. É isso que o Camilo vai dizer para a gente. Olha só, isso pode dar, quer dizer, pode acontecer. Isso pode acontecer, mas, contudo, não se justifica num grupo de trabalho sério, motivado pela prática do bem e alimentado pelos bons estudos da doutrina espírita. É aí que entra a questão. Um grupo sério que estuda a doutrina espírita em profundidade prepara, instrumenta os médiuns para que eles aprendam, após a comunicação de um espírito sofredor, fazer todo o desligamento mental, fazer todo o reequilíbrio com base nos seus próprios pensamentos, nas suas preces, na entrega que eles mesmos farão aos benfeitores espirituais. Então não fiquemos imaginando que isso de ficar ressentindo, como disse lá o Espírito Camilo, pode acontecer, mas não deve. Mas não é o ideal. Não faz sentido num grupo sério e alimentado por bons estudos da doutrina espírita. E ele ainda vai colocar, mas e quando acontece? É falha do médium? É falha do grupo? É falha do dirigente? Olha só que resposta interessante. Em tais casos, o médium não está devidamente educado para o mistério. A primeira causa é um médium despreparado. É um médium que ainda não educou sua mediunidade o suficiente, ainda não aprendeu a garantir sintonia fina com os benfeitores espirituais para receber deles a ajuda que os reequilibrem diante de uma comunicação que aconteceu e que deixou alguns miasmas, deixou alguns fluidos mais densos. Então a primeira coisa é falta de educação do médium. Ou a equipe não lhe oferece o respaldo vibratório para o bom desempenho. Ou às vezes é a reunião que não está muito equilibrada.
tá? O grupo está em confusão, o grupo é inexperiente, o grupo não tem o hábito de estudar. Ou ainda as duas coisas, diz o Camilo, acontecendo, visto que o dirigente tal coisa passou despercebida, seja pela desatenção para com o médium, seja pela carência necessária de autoridade moral. Então, num grupo despreparado, normalmente acontecem as duas coisas. Ou o médium não está bem preparado, não está bem educado, e o grupo não é capaz de dar sustentação, não é capaz de ajudar o médium a realizar a sua tarefa e a se reequilibrar com ela. Então é nesse sentido que a gente começa a perceber mais um tabu, mais um clichê que a gente tem que estar atento. Peraí, eu não tenho que levar um espírito sofredor para minha casa, eu não tenho que ficar grudado com ele depois da reunião acontecer. Aconteceu o socorro, a espiritualidade necessariamente, se é um grupo equilibrado, vai nos ajudar, vai nos harmonizar. E aí vem uma outra questão. Espíritos muito sofredores se comunicam. E aí, durante uma reunião mediúnica, é muito frequente os espíritos dizem: eu estou com dor no coração, eu estou sangrando, a minha cabeça está partida. Isso acontece, eu já vivenciei isso muitas vezes em reunião mediúnica, tanto como médium psicofônico, e é um impacto intenso sobre a nossa própria vibração. A gente às vezes sente mesmo as dores que o espírito diz estar sentindo, quanto como esclarecedor, quando a gente atua mudando de posição em reuniões alternadas, em reuniões diferentes, quando há necessidade. E aí perguntaram para o espírito Camilo, quando vem um espírito assim muito sofredor, dizendo que está doente, dizendo que está sofrendo, o que a gente faz? Olha só que interessante. Em casos nos quais o espírito se manifesta e queixa-se de dores físicas, deve o doutrinador oferecer remédio, leito, como se, de fato, a entidade padecesse daquelas dores? Quer dizer, olha, deita aqui, meu irmão. Já imaginou botar uma cama na sala da reunião mediúnica para poder deitar médium mediunizado com espírito doente? É meio esquisito isso, né? Ou então aquela história, toma aqui, meu irmão, um remédio, toma aqui um remédio, a gente nem sabe se tem remédio mesmo. Tem doutrinador que não está enxergando e está falando isso como um clichê, usa isso como uma fórmula. Não deve ser assim. Então olha o que o Camilo vai responder para nós a esse respeito. A queixa do desencarnado procede dos seus campos psíquicos, onde a memória se lhe fixou nos travos do sofrimento e das dores. Isso. Ou seja, o espírito quando diz que está sentindo dor mesmo, ele está sofrendo mesmo. Ele passa aquela vibração, o médium sente aquela vibração. Por quê? Não que ele tenha um corpo físico para sentir um coração tendo um ataque cardíaco, para sentir uma cabeça rachada, mas é como diz ali o Espírito Camilo, a memória. É o ecoar da experiência sobre os sentimentos e os pensamentos do espírito que fazem com que ele reviva o momento doloroso. Então, o processo do desequilíbrio, o processo do sofrimento é real. O que nós vamos fazer com isso é que a gente tem que ter cuidado e tem que ter estudo para fazer. Olha só, o doutrinador pode propor ao comunicante a busca desse ou daquele apoio nos benfeitores presentes na reunião. Então, a primeira coisa, estou sofrendo, tá? Calma, meu irmão, olha aqui em torno de você, existem os médicos da espiritualidade, conversar com o espírito e colocar os benfeitores espirituais no circuito de ajuda, para que o espírito perceba que ele não está ali só conversando com a gente, os encarnados, mas ele tem toda uma equipe de desencarnados que ele pode não estar vendo, mas que está atuando com ele. E aí o Espírito Camilo prossegue ainda. Pode também oferecer-lhe algum remédio. Aí cuidado, hein, gente? Não é uma pilulinha não, hein? Simbolizado na aplicação de passes sobre o desencarnado e sobre o médium. Ou seja, meu irmão, nós vamos aliviar você, e nisso que vai conversando que nós vamos aliviar você, vai aplicando passe. Exatamente em torno do médium, porque em torno do médium estará o espírito e os dois vão se beneficiar dessas vibrações. E aí um alerta do Camilo. Mas nada, contudo, de oferta material. Nem pensar de toma aqui uma pilulinha, pega um copo d'água e dá um remédio, pinga uns remedinhos lá, um calmante. Deus me livre, dá um pingar calmante para dar remédio para o espírito, dando médio para beber. Vai enlouquecer o médium, coitado do médium. Ele não merece isso não. Então é importante a gente estar atento a isso. Por quê? Porque o espírito realmente passa, tem essa sensação, né? E aí não é legal a gente deixar acontecer essas ofertas materiais. O Camilo ainda prossegue dizendo para a gente o seguinte, olha, não há qualquer sentido, à luz do Espiritismo, em se oferecer algo material a qualquer desencarnado, porque ele não tem um corpo material para receber aquilo, uma substância, um remédio material não vai fazer efeito sobre ele. Não haverá nexo algum em fazer deitar o médium em transe, sob a justificativa de dar leito ao espírito. Também não adianta essa história de deita aqui que você está doente, ou se debruça sobre a mesa que você está doente, nada disso. Equilíbrio, disciplina, harmonia, amor e fraternidade para atender os sofredores. Mas no mundo espiritual eles estão agindo.
E aí é isso que o Camilo vai dizer, olha. Na esfera fluídica, contudo, os trabalhadores espirituais tudo providenciarão para o atendimento aos sofredores, tenha ou não sido solicitado pelo doutrinador. Ou seja, o doutrinador pedindo ou não, bota uma cama aí, deita nessa maca ali, os benfeitores espirituais sabem agir. Se nós não estivermos percebendo, agora é um alerta específico, ó, você que atua como esclarecedor numa reunião, você que conversa com os espíritos na sua reunião mediúnica, se você não estiver percebendo, não fale o que você não está percebendo. Para que o espírito não perceba, não saiba ou não sinta que você não está sabendo o que está fazendo. Então só fale aquilo que sentir. Um modelo para a gente perceber de esclarecedor, de doutrinador em reunião mediúnica é o Raul Silva, que aparece lá no livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Agora eu vou botar a capa desse lado de cá. Então vocês vão perceber, esse livro, Raul Silva, ele mantém sintonia com os benfeitores espirituais e ele fala apenas daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele está vendo. E aí algumas pessoas podem perguntar assim, mas o espírito é muito sofredor, eu tenho que confortar ele até ele sair daqui dormindo, até ele sair confortado. Ou então, quando vem um espírito rebelde, violento, não, eu tenho que acalmar esse espírito, eu tenho que doutrinar esse espírito. E aí algumas pessoas dizem o contrário, não. Como existe desgaste para o médium, a comunicação não pode durar mais de 10 minutos, não pode durar mais de 5 minutos, até porque a gente tem que atender outros espíritos. Afinal de contas, tem tempo limitado ou não tem tempo limitado uma comunicação? Ela pode durar indefinidamente ou ela tem que ser curtinha, deu aquele tempo, tocou o despertador, tem que despachar o espírito para o mundo espiritual para entrar outro. E aí perguntaram isso para o Camilo, lá na questão 90. Afinal de contas, existe tempo limitado? Olha só, deve haver um limite de tempo para a conversa que o doutrinador tem com cada espírito? E ele responde, ainda que estamos diante da necessidade marcante do uso do bom senso por parte do doutrinador. Qualquer amadurecido interlocutor sabe dar-se conta de uma conversa. Então é perceber, é observar cada situação. E ele prossegue. O ponto em que o diálogo está frutuoso e útil, o momento em que as falas vão ficando redundantes e repetitivas, a falta de razão para continuar e a importância de encerrar-se o diálogo. Então, é treino mesmo, viu, esclarecedor? É treino mesmo, viu, dialogador? Vai percebendo aí, não deixa o espírito te enrolar. Muitos espíritos perversos ficam gastando tempo, dando voltas, repetindo, se repetindo. Aí é nessa hora que a gente tem que ter aquele cuidado. Agora, como é que a gente vai fazer? Se tem que perceber o momento exato, não é uma questão de cronômetro, é uma questão de utilidade, é uma questão de efetividade do intercâmbio com o sofredor para ajudá-lo. Enquanto for útil, enquanto ele estiver sendo ajudado, enquanto a conversa estiver sendo útil, ela permanece. Começou a enrolar, começou a se desviar, começou a ficar dando voltas, é melhor que a gente caminhe para o encerramento. Mas como? Meu irmão, vai embora que a gente tem que dar atenção para outra? Meu irmão, vai embora que você está aqui perturbando a nossa reunião? Aí você perdeu toda a conversa, todo o diálogo fraterno que teve antes. Então, até nesse momento das despedidas de um espírito que está gastando tempo, porque alguns obsessores gostam de fazer isso, gastar o tempo da reunião enrolando, forçando, se repetindo, a gente tem que ter a gentileza e a delicadeza. Mostrar autoridade moral, sim, mas não autoritarismo. E aí o Camilo diz o seguinte, como em qualquer conversa entre pessoas adultas, pedimos escusas, alegamos a necessidade de atender a outros deveres e vamos nos encaminhando para a conclusão e nos despedimos. Então é mais ou menos isso. Olha, meu irmão, o que nós tínhamos de dizer para você, a gente já disse, nós esperamos agora que você continue ouvindo aqui os nossos amigos espirituais que estão lhe dando assistência, mas nós precisamos mesmo prosseguir com a nossa reunião. Pedimos a você que gentilmente se distancie do médium, que deixe o médium prosseguir no seu trabalho e peça aos benfeitores espirituais que também cooperem. Pode até ser mentalmente. Não precisa nem ser objetivamente, porque senão a gente fica assim, olha, guia espiritual, está na hora de tirar esse espírito daqui. Não é isso não. É na tranquilidade, é, como o pessoal costuma dizer, na maciota, com educação, com polidez, com gentileza, para que a gente possa realmente ter uma reunião produtiva, para que os espíritos programados para se comunicar naquela reunião sejam realmente atendidos. E aí aparece essa questão. Afinal de contas, os espíritos são programados para se comunicar na reunião? Eles vão comparecer e a gente vai ter um número definido? São 5? São 10? Quantos espíritos podem se comunicar numa reunião como a desobsessão, por exemplo? E essa pergunta foi feita ao Camilo, na questão 91. Deve existir um número definido de entidades assistidas numa reunião de desobsessão? Porque tem gente que é assim, olha, deu a nossa cota.
Nós podemos ter até, no caso daquelas reuniões de desobsessão, em que se cita o nome dos encarnados que estão sofrendo o processo obsessivo, um número definido. Porque a cada encarnado desse haverá espíritos associados. E aí, lógico, a gente não sabe quantos vão estar programados para se comunicar. Se você põe uma lista de 100 nomes, a reunião vai durar 10 horas. Então, entre a lista de atendidos encarnados, cabe a gente decidir, cabe a gente limitar. Mas a lista dos espíritos não cabe a gente. E a resposta do Camilo é bem nesse sentido. Olha só, quem define esse número são os dirigentes espirituais da reunião, não somos nós. Quem define quantos espíritos vão se comunicar numa reunião séria, com médiuns equilibrados, são os benfeitores espirituais. São eles que decidem isso. E Camilo prossegue. Na medida em que chega ao fim o número de atendidos, percebe-se que a reunião, antes exuberante e concorrida, vai perdendo tônus, o vigor. As manifestações vão ficando sempre mais espaçadas, anunciando o momento de encerrar-se. E é bem isso. A gente que tem vivência em reunião percebe, no começo, tem várias comunicações, a gente tem até que ter cuidado para não ter comunicações simultâneas, mas à medida que o tempo vai passando, que os espíritos mais necessitados foram sendo atendidos, essas comunicações vão se espaçando, os médiuns também já vão ficando um pouco cansados, e aí elas começam a ficar mais raras, mais lacônicas. Essa é a hora da gente perceber assim, olha, a espiritualidade já deve ter terminado. De vez em quando, principalmente com médiuns mais sintonizados, mais perceptivos, vem aquele toque da espiritualidade, olha, encerramos por hoje, não há mais o que fazer por hoje, já atendemos a todos os necessitados, mas não temos que ficar dependentes disso. A gente precisa, como o Camilo falou ali, observar a reunião. Se ela ainda está exuberante, se ela ainda tem vigor, se os espíritos estão se comunicando, estão sendo atendidos, é necessário que ela permaneça. Dentro do limite de horário que a gente já viu no vídeo anterior, que a disciplina de começo e de fim de reunião é importante. Mas, dentro desse limite de horário, a gente vai mantendo a reunião. Não precisa ser arrastar a reunião vazia até 2 horas, ou então terminar, ou fazer a reunião, encerrar tendo ainda alguma coisa para fazer. Calma lá, vamos devagar. E aí o Espírito Camilo, então, vai chamar a nossa atenção exatamente para esse ponto. Tá? Ela vai perdendo tônus, é a hora da gente parar, é a hora da gente encerrar. Com tranquilidade, percebendo que nós fizemos o nosso melhor. E essa é uma questão. Falando a respeito de números de espíritos que se comunicam, de vez em quando, principalmente com médiuns inexperientes, principalmente com aqueles médiuns que às vezes estão num momento de desequilíbrio, ou médiuns que querem aparecer, dá uma olhada lá, vão lá dar uma olhada no nosso capítulo sobre os médiuns exibicionistas, que é recente, passou agora há pouco tempo. Vocês vão perceber que de vez em quando tem gente que podia até se controlar, mas como ela gosta de aparecer, fica dando chilique mediúnico. E aí recebe um espírito atrás do outro, um espírito atrás do outro, um espírito atrás do outro. Não dá tempo nem das outras pessoas receberem e trabalharem também numa reunião com uma desobsessão. Então, na questão 100, perguntaram para o Camilo o seguinte: é normal um médium receber uma comunicação após outra de diferentes espíritos, mobilizando a atenção só para si? Já pensou o médium drive-thru de espírito, né? Entra um, sai outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. É possível isso? Faz sentido isso? Será que os médiuns são tão poderosos assim, que essas comunicações acontecem desse jeito? E a resposta do Camilo faz a gente pensar que isso é desequilíbrio e não pujança mediúnico, como a gente também já viu uma resposta muito semelhante lá no livro Diretrizes de Segurança com Divaldo. E aí a resposta do Camilo é o seguinte: lançando mão do bom senso que o Espiritismo propõe, logo perceberemos que isso não condiz com a lógica doutrinária. Drive-thru de espírito, que sai um espírito e entra outro logo, assim, rotativo, não faz sentido, é desequilíbrio do médium. E aí o Espírito Camilo prossegue. Quando um comunicante se afasta psiquicamente do instrumento encarnado, que acabou de controlar, há necessidade de um tempo, maior ou menor, a fim de retornar ao estado normal. Somente após esse retorno ao seu estado básico é que o sensitivo estará com possibilidade de ser ativado outra vez. Então aqui vem uma questão muito importante. Cada comunicação, ela nos envolve na vibração do espírito, ela mexe com o nosso psiquismo o suficiente para que a gente precise depois se acalmar, se asserenar, retomar o controle do nosso próprio psiquismo para só depois de reequilibrado ceder de novo espaço mental e mediúnico para a tarefa de um outro ser. Então essa história de ficar entra um espírito, sai outro, entra um espírito, sai outro, não. Isso é coisa de gente que está passando por problema, é de gente com mediunidade desajustada. Até porque, como disse ali o Espírito Camilo, há necessidade desse tempo, há necessidade de estabelecer sintonia. E mais,
Toda comunicação mediúnica, por mais serena que ela seja, ela acaba impondo um certo desgaste, se não físico, claro que não deve ser físico, mas psíquico, emocional ao médium, que precisa se refazer. Imagina, você recebe uma comunicação de um espírito que foi um suicida, de alguém que desencarnou sofrendo muito num acidente. Todo esse impacto emocional te colhe, te assola. Então é necessário até que a nossa mente, que esteve em sintonia com esse espírito, se aquiete, se asserene. Que nós, de certa maneira, descansemos um pouquinho, deixar o outro trabalhar, abrir espaço para o outro trabalhar. Senão esse desgaste vai aumentando e corre o risco até do médium passar por um processo orgânico de adoecimento. Para encerrar, o Espírito Camilo diz o seguinte para a gente: são esses estados mentais de excitação e relaxamento subsequente que provocam desgaste orgânico, impondo ao sensitivo um limite na atividade experimental. Então a gente tem que ter cuidado para não ir além desse limite. Mas, e em relação à questão da sintonia? Aí ele vai concluir com Kardec, ele vai citar um pedacinho do Livro dos Médiuns. Olha só. Não podemos chancelar comunicações subsequentes imediatas, ou seja, não dá para a gente dizer, olha, tá certo, não tem, tá errado. Não podemos garantir que elas são corretas. É isso que ele quer dizer para nós. Sem os devidos intervalos exigidos pela mente humana para se recompor. E vem a citação do Livro dos Médiuns. Por outro lado, para que um espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então veja bem, gente, se demora para estabelecer sintonia, se demora para a gente fazer uma ligação com o espírito, esses médiuns que ficam, sai um espírito, entra outro, sai um espírito, entra outro, eles estão com desequilíbrio. Eles não estão dando esse tempo necessário que o Camilo citou para estabelecer sintonia. Esse tempo necessário que Kardec reportou para nós, lá no Livro dos Médiuns, para estabelecer sintonia. Então é lógico que isso é muito mais um equívoco de comportamento do que uma postura mediúnica pujante. E eu espero que você tenha gostado, que reflita bastante. Falamos hoje, nesse capítulo, sobre o comportamento de médiuns e de dirigentes na reunião mediúnica, quando ela já está acontecendo. Então eu lhe peço, estude o livro, pegue esse livro aí, Desafios da Mediunidade, e destrinche, faça anotações. Ele é muito bacana para médiuns que estão começando, para médiuns mais experientes, para dialogadores com espíritos em reuniões mediúnicas, para todos nós que estudamos Espiritismo e queremos uma obra que traga informações mais objetivas. Lembra? Aquelas perguntas que você sempre quis fazer sobre mediunidade, agora nesse livro você vai encontrar muitas respostas para elas. Eu espero que você tenha gostado, que nosso trabalho tenha sido alcançado você, que você tenha reflexões sobre o que nós dissemos aqui. Se vinha fazendo de forma equivocada, que tenha coragem de por que estudou, mudar de comportamento. Então eu lhe peço, se gostou, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para receber notificações, comente, faça comentários, sugira temas, para que nós possamos produzir cada vez mais, com base na doutrina e voltados para os seus interesses. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!